Vem comigo fazer essa necessaire com visor na sublimação. Eu vou mostrar para vocês como fazer a emenda, vai ter bastante coisa bem completa nesse vídeo, tá? Para fazer essa necessaire, eu precisei imprimir uma folha 4 e dividir exatamente no meio, tá bom, gente? Exatamente no meio, que ficou uma medida aí de 14,5 por 40 de altura, tá? 41 de altura, aproximadamente. Essa emenda, ela vai ficar no fundo da nossa necessaire, então você não precisa se preocupar de ficar perfeita essa emenda, tá? É só pra gente não fazer emenda na costura e perder mais medidas ainda. A outra parte vai ter 18 centímetros por 21 de altura, tá bom? Que é o tamanho da folha 4, sendo que você vai precisar de 18 centímetros e você vai fazer a mesma coisa que a outra folha. Vai dividir exatamente no meio, vai ficar com 9 centímetros por 41 aproximadamente, tá? Divide no meio e faz a emenda embaixo também, tá? Se você tiver uma prensa pequena, a emenda é na hora da prensagem. Se você tiver uma prensa grande, você já pode unir aí as duas partes da folha. Se você não trabalhar com sublimação, você pode fazer direto no tecido já estampado, que com certeza dá menos trabalho do que estampar, né? E tudo mais. Também é possível fazer com outro material sintético, que também fica lindíssimo. Então, nós temos aí uma parte com 14,5 por aproximadamente 40 de altura e uma outra parte de 9 centímetros por 40 de altura. As duas têm a mesma medida, tá bom? No caso de altura. Agora, nós vamos cortar o nosso nylon 600 e o nosso tecido no mesmo tamanho aí da sua folha, claro que um pouco maior. Não achei necessário deixar a parte que eu corto o nylon 600 para vocês, tá? É basicamente isso, cortar da mesma medida da folha, um pouquinho maior e pronto. Aqui eu mostro para vocês qual é o lado certo do tecido. Claro que pelo vídeo não dá para ver. O gabardine, ele tem um lado acetinado, tá? E o outro lado um pouquinho mais opaco. Alguns tecidos não têm esse lado, né, de frente ou verso, mas o gabardine tem. Agora nós vamos fazer a emenda na prensa. Eu confiro se a folha está certinha, tá? Cobrindo ali o nylon 600, tá bom? Porque é o nylon 600 que dá essa estrutura. Ou Duratran, tá, gente? Tem lojas que chama de Duratran, nylon 600, enfim. Você vai encontrar com esses dois nomes. Como essa minha prensa ela é pequena, eu faço uma emenda em duas partes, tá? Mas eu tenho uma outra prensa grande. Só tô fazendo com essa daqui que vocês vão ver que é possível fazer essa emenda. E eu até cometi um errinho, mas no final das contas nem apareceu esse erro no final. Para estampar tecido, eu uso 200 graus, 35 segundos, tá bom? Estampou, agora eu venho, tiro da prensa, tiro o papel e posiciono o meu outro papel no lado, né, que ainda não foi a estampa. E aí, nessa hora, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, que não foi o que aconteceu comigo. Eu não tomei muito cuidado e acabou ficando uma partezinha em branco. E a gente não precisa fazer uma emenda perfeita. Claro que não era para aparecer a parte branca, né? Mas a emenda, ela não precisa ficar perfeita, porque ela vai ficar bem no fundo da necessaire mesmo, tá bom? Então, não se preocupa com perfeição aqui, tá? Claro que se atente a não ficar uma partezinha branca, evite, né? Não ficar com esse defeito, digamos assim. É só para você não precisar fazer essa emenda na costura. Faça na prensa, que o resultado vai ficar melhor no final. Você não perde tanto material assim, tá? Não perde tantas medidas na hora de fechar a sua necessaire. Quando você for prensar de novo, certifique que a estampa que já foi feita esteja totalmente fora da parte quente, né? Porque pode acontecer desbotamento. A tinta evapora, né, com o calor ali. Então, pode acontecer de desbotar a sua estampa. Então, certifica que você colocou toda a estampa para fora e não vai correr esse risco, tá bom?
200 graus, né, como vocês já sabem, 35 segundos. Aí, o que que aconteceu? Eu deixei um pouco a mais, porque como vocês podem ver no vídeo, a prensa, ela abaixou um pouco a temperatura. Então, eu deixei só um pouquinho a mais, para não correr o risco de ficar um lado mais claro que o outro, né? Pronto, agora que você estampou, refila toda a parte branca. Não precisa deixar, mas deixa aí meio centímetro, 1 centímetro, só para ficar um pouquinho mais confortável na hora da costura. A outra parte da prensagem, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque o processo é o mesmo, tá? E se você achar que não ficou legal essa emenda embaixo, é treino, tá bom, gente? Pode ver que eu já tô super acostumada e ficou ali com um defeitozinho no fundo, mas não vai ter problema nenhum, porque a caixa de leite vai tampar esse defeito, tá? Vamos agora prensar a outra parte. Acelerei essa parte porque, de fato, não tem necessidade de mostrar de novo, porque o processo é o mesmíssimo, tá bom? Refila de novo, faz o mesmo processo, refila, deixa ali 1 centímetrozinho, meio centímetro, que seja dessa partezinha em branco, tá bom? Pra poder ficar mais confortável na hora de você costurar. E aí, depois de prensar bonitinho essas duas partes, ter ali ela já reservada, nós vamos cortar o nosso plástico. Bora cortar esse plástico, tá? Tá tudo errado, porque eu usei a régua no lugar errado, mas é só porque a câmera tava bem posicionada ali e eu não queria tirar. A altura vai ser a mesma altura dos meus dois recortes, né, que já estão sublimados, que é de 41 centímetros aproximadamente, tá bom? E a largura eu fiz 9 centímetros, 10 centímetros de largura para fazer esse visor. Agora vamos costurar, vamos precisar unir as nossas partes, né? Recortes já sublimados e também o visor, né, que é o plástico. Eu tô usando a gramatura 30, esqueci de mencionar isso. Gramatura 20, eu não gostei, ficou muito amassado, tá bom? Mesmo esquentando, ficou muito amassado. Você vai precisar costurar o plástico no seu recorte sublimado pelo lado do plástico mesmo, porque você precisa ver aonde você tá costurando, tá bom? Eu vou usar um ponto largo. E se você não tiver o calcador de Teflon, você pode passar um óleozinho ou até mesmo um creme corporal, creme de mão, para poder conseguir deslizar na hora da costura. Prende no clipe se você achar que assim vai ficar mais confortável para você. E aí é só costurar, fazer ali a sua... unir, né, as partes, que é o plástico, no seu recorte. Ali, como vocês podem ver, eu já tinha feito a costura, usei mais ou menos aí um ponto 3,5, mas você pode usar um ponto um pouquinho mais largo. Depois eu refilei, tá? Toda aquela parte branca que ficou. Desculpa, gente, fogos e a vida acontecendo aqui do lado de fora. E aí, o que que você vai fazer? Você vai dobrar esse tecido para cima do seu plástico, exatamente como eu mostrei ali no vídeo, e vai passar uma costura em cima para rebater e ficar tudo no lugar. Pronto, agora pega o outro recorte sublimado, estampa com estampa, posiciona a estampa virada para o seu plástico, tá bom? E aí você vira para costurar pelo lado do plástico para você conseguir ver todo o teu material e ver exatamente onde você está costurando. E aí, o pulo do gato é você passar um cremezinho, passar um óleozinho se você não tiver o calcador de Teflon. Mas, gente, é super baratinho, vale muito a pena, tá? Investir nesse calcador. Pronto, eu costurei na medida ali de 3,5, refilei, né? Tirei o excesso e vou costurar para rebater essa partezinha aí. Num ponto aí, mais ou menos de 3,5 também, 4, que vai ficar bem bonito. Pra gente já conseguir fechar essa peça. Tá quase terminando, hein? Vamos colocar o zíper e essa parte eu dei uma aceleradinha, tá bom? Porque já tem bastante vídeo de colocação de zíper, enfim, acredito que vocês já sabem essa parte. Então, eu dei uma acelerada. Você vai colocar o zíper com os dentinhos do zíper virado para a frente da sua estampa, sempre, não esquece o retrocesso, e coloca ali o seu ponto no 3, tá bom? Que vai ficar legal. Você vai destacar o seu zíper e vai costurar do outro lado igualzinho, tá? Dentinhos do zíper de frente pro seu material, tá bom? Desse jeito que tá aí no vídeo.
Passa uma costura, não esquece do retrocesso. Usa de preferência o calcador de zíper, porque o acabamento vai ficar impecável. Inclusive, vocês vão ver eu costurando somente com calcador de zíper. Não faça isso, troca o seu calcador, porque fica muito mais fácil para você finalizar a sua peça. Agora, vamos lá colocar o nosso carrinho de zíper. Alinhe a sua peça, deixa sempre um zíper, tá? Maior do que o outro. Não precisa ser tão grande assim, né? Mas deixa sempre um zíper maior do que o outro. Coloca o seu carrinho de zíper. Não deixa, né, nenhum fiapo, né? Que foi o que aconteceu ali comigo, que pode atrapalhar. Encaixa a outra parte, tá? Com bastante cuidado mesmo. E paciência, tem que ter. E aí você puxa. Depois que você puxar, você tem que colocar de novo e deixar o seu carrinho de zíper ali no meio. Colocou o seu carrinho do zíper, colocou novamente, deixou o carrinho ali no meio. Vamos fechar a peça. Vamos fazer uma sanfona aí na parte de baixo. Para quem tá acostumado já aí com o meu perfil, que me segue já há um tempo, né, principalmente lá no meu Instagram, sabe que eu adoro fazer o fechamento das peças assim. Você vai fazer uma sanfona e vai medir direitinho. Essa que eu fiz tem 4 centímetros, o outro lado tem que estar com a mesma medida, tá bom? Você pega aí o clips, prende ela para não sair nada do lugar. Verifica se tá as medidas todas certinhas para não ficar torta sua necessaire no final, tá bom? Agora, para fechar, é só passar uma costura, passa aí no ponto 3, faz o retrocesso, não esquece do retrocesso, tá bom? Vem fechando com calma. E aí eu vou pegar a câmera só para você conferir o que eu faço aí na hora de passar no zíper. Eu viro um pouco a necessaire, tá vendo? Deixo ela um pouquinho de lado e passo ali no meu zíper com calma. Paciência, gente. Assim, um pouquinho de lado, sabe? Para ficar um acabamento bem bacana quando você desvirar essa peça. Você vai gostar se você fizer assim. Depois você me conta aqui se você fez. Bora desvirar? Pega ali o cantinho da caixa de leite, vai assentando bonitinho ali, vai puxando. A melhor maneira que você achar melhor. Se você quiser esquentar, você pode usar aí um secador de cabelo, a própria prensa, se tiver quente, para poder ficar mais fácil de você desvirar. Vai desvirando com cuidado, pega ali uma tesoura e vai empurrando os cantinhos, tá bom? Com cuidado, para não furar a sua peça, tá? Eu não fiz com acabamento de viés, mas fique livre. Você pode fazer com acabamento de viés, que também fica maravilhosa. E aí, gente, o que vocês acharam? Gostaram? Achou que foi fácil? O que vocês acharam da técnica de emendar na prensa? Bom, teve muita coisa, né, nessa aula aqui que eu gostei bastante. Gosto, inclusive, do resultado dessa necessaire no final. Eu acho que ela fica extremamente perfeita. A caixa de leite é maravilhosa, não dá trabalho, você não precisa ficar cortando caixa de leite, né? Então, eu particularmente gosto muito desse estilo de necessaire, principalmente o com visor de plástico, que eu achei que ficou impecável. E vocês, gostaram? O que vocês acharam? Me segue lá se vocês não têm o meu Instagram, me segue lá, Artes Nesse.